Bem-vindo, Escorpião, à sua leitura do mês de outubro. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí nesse último mês? Vamos ver aí quais são as energias desse campo escorpiano, o que está aparecendo aí para vocês, enquanto força, enquanto potência, o que está aparecendo como desafio e quais são os convites que o universo está fazendo para vocês nesse momento, meus anjos. Antes de eu começar, vou pedir para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever. Gente, não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sai um vídeo novo por aqui. Deixa o like, comenta, porque isso ajuda demais, gente. Vocês não sabem como eu fazer esse trabalho aqui no YouTube. Agora, se você quer saber como é que faz um atendimento individual particular, né, uma leitura individual comigo, tem o link aqui na caixa de descrição que você fala diretamente comigo lá no WhatsApp, tá? Vou te passar informações, valores, explicar como que funcionam as minhas leituras de tarô particulares. Lembrando também que essa aqui é uma leitura para os nativos de Escorpião, pessoas com Sol, Lua ascendente ou meio do céu, mas como eu sempre digo, gente, fiquem à vontade para assistir qualquer vídeo do canal. Ó, tem a playlist aqui passando com todos os vídeos desse mês, vai conferir os títulos, conferir os pontos fortes do mapa de vocês, porque sempre tem uma complementação. E se essa leitura aqui não ressoar, vocês já sabem, não tenta forçar. É uma leitura geral, gente, não vai ressoar com todo mundo. Então, tenham essa paciência. Já estou aqui com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final e a gente já começa a conversar. Escorpião, o que vocês me contam esse mês? Estão bem? Como que vocês estão? Opa, já pulou as duas cartas aqui. Um 8 de espadas e um Ás de espadas. Interessante. Vamos lá. Outro 8, 8 de ouros. 5 de paus. Carta do Hierofante. O pendurado. E por último, um 10 de ouros. Tá. Interessante, Escorpião, vamos lá. E no fundo do maço, um 9 de paus. O que eu tô vendo aqui, Escorpião? Sinto aqui uma certa dureza, tá? Uma certa rigidez esse mês, tá? Eu sinto vocês de alguma forma, talvez estejam se cobrando muito, talvez muito duros com vocês mesmos, muita autocrítica. Cuidado, né? A gente tem o Hierofante, carta do pendurado, que é uma carta de sacrifício. Então tem um auto-sacrifício, um auto-martírio aqui, né? Uma espera, muitos golpes, muitas coisas acontecendo, muitos movimentos, né? Pensamentos muito torturantes, enfim, vou falar sobre tudo, mas vejo uma energia meio dura, tá? O que eu posso dizer logo de cara, né, que a carta mestre aqui desse mês é um 10. Então tem algo que está finalizando, tem algo que está terminando. Vamos lembrar que vocês estão entrando no inferno astral de vocês, meus anjos. O que é inferno astral? Inferno astral é esse período que a gente antecede o nosso aniversário. Então a gente tem que fazer uma revisão, a gente tem que terminar aquilo que a gente precisa terminar, a gente precisa entender um pouco o nosso ano, fazer aquele balanço geral. É o nosso dezembro pessoal, digamos assim. O que é o mês de dezembro? Não é um mês que a gente... É um mês mais lento, é um mês que a gente fica pensando no nosso ano. Nossa, como que foi o ano de 2022, digamos assim? Eu fico pensando nesse ano. Então, vocês, Escorpião, dezembro de vocês é o mês de outubro, porque é o mês que antecede o aniversário de vocês. Muitos de vocês, inclusive, já fazem aniversário esse mês, no final do mês. Mas aí, nesses próximos dias, fiquem atentos, porque a energia vai estar mais dura, a energia vai estar mais rígida. Mas vamos lá, ó, vocês aparecem aqui, gente, como um Ás de espadas, que é uma carta de intelecto, é uma carta de racionalidade. Então vejo vocês pensando muito, né? Estão pensando sobre a vida, estão com o racional ativo, estão naturalmente mais filosóficos, mais lógicos, pensando, questionando as coisas. E isso, por natureza, não é algo ruim. Questionar, gente, pensar,
não é algo ruim, né? Pelo contrário, a espada aqui aparece coroada, dizendo que a nossa lógica, a nossa razão é um fator de vitória e é um fator que nos ajuda a nos colocar no mundo, a ir para o mundo, a lutar pelo que a gente deseja. Então, é algo importante. A espada é uma ferramenta de luta. Então, eu luto por aquilo que eu desejo, eu luto pela minha própria vida. Então, a racionalidade é um pouco isso também. Isso não é algo ruim, mas eu sempre falo, a espada ela tem duas faces, ela tem dois gumes. Se por um lado ela pode me ajudar, né? Um pensamento pode me ajudar, pode me alavancar, me entusiasmar, ele também pode me ferir, pode me machucar. E às vezes uma mesma ideia, gente, vamos supor assim, eu me acho incrível, eu me acho muito bom no que eu faço, vamos supor que eu tenho essa ideia. Por um lado, isso é muito bom, vai me trazer entusiasmo, vai me trazer valor, eu vou me achar bom, eu vou querer fazer as coisas. Mas, por outro, eu posso ficar com medo de errar. Porque se eu sou bom, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que fazer tudo de maneira muito linda, digamos assim. Entende o que eu quero dizer? Uma mesma ideia, ela pode me ajudar, como ela pode me ferir, pode me atrapalhar. Então, tomem cuidado esse mês, até porque o que está aparecendo aqui são muitas ideias, né, Escorpião? E muitas ideias que paralisam. Ó, essa mulher está completamente aprisionada. Então, um monte de ideias aí, um monte de pensamentos que até poderiam me ajudar, mas que nesse momento eles estão mostrando a face mais cruel deles, que é uma face de aprisionamento. Então, tem tanta coisa que eu acredito sobre mim e sobre os outros que eu já não consigo me mover. Então, eu sinto que é necessário uma limpeza aí, sabe, Escorpião, desses pensamentos. Será que esses pensamentos são verdade? Será que você precisa mesmo ser tudo isso? Será que você é tudo isso? Talvez você não precise ser. Talvez pense aí que você vai fazer aniversário, um novo ciclo, que você pode ser o que você quiser. Pode ser outra coisa. Não se apegue tanto a essas ideias, essas figuras do que você é ou do que você tem que ser, tá? Se livre um pouco disso. O que está positivo aqui nessa leitura? Gente, eu falei que era um 8, né? Mas é um 7 aqui. É um 7 de ouros. É uma carta que fala sobre paciência, né, gente? A gente tem alguém que está esperando algo ficar maduro, algo estar pronto para ser colhido. Então, de fato, gente, esse mês é um mês para ter paciência, não é um mês para ter pressa. Sim, eu acho que já é possível fazer algumas coisas, né? O 7 de ouros, ele sempre fala que às vezes a gente já está pronto para colher, a gente já pode fazer algumas coisas. Tem uma leveza aqui, porque o 7 de ouros pode trazer, sim, um perfeccionismo, né? Eu só posso colher quando tudo estiver no momento perfeito. Só que às vezes esse momento perfeito não existe, gente. Às vezes o momento perfeito já é o agora. Então, assim, tem uma leveza aqui, eu sinto. É um momento, não precisa se cobrar tanto. Isso que está como positivo esse mês. Não precisa se cobrar tanto. Nem sempre tudo vai ser perfeito. Nem sempre você vai colher no momento perfeito. Às vezes você vai colher um pouquinho antes, um pouquinho depois. O problema, gente, se a gente espera muito, o fruto apodrece. Se a gente colhe muito antes, o fruto está verde. Então, mas tem um espaço de tempo aí que talvez ele esteja um pouquinho mais para o verde, um pouquinho mais para o maduro, e que a gente tem que saber, né, entender que nem sempre a gente vai conseguir o estado perfeito. Então, né, um pouco mais leve. Eu acho que dá para ser mais leve aí. Tá, Escorpião, eu sei que tá vocês, né? Isso não é fácil. Não queiram me bater, Escorpião, pelo amor de Deus. Porque eu sei que vocês são intensos. Eu sei que vocês são intensos. Aí eu falo, pega leve, paciência, não se auto-martire. Aí não se auto-martirize. Você fala assim, Lucas, pelo amor de Deus, sou Escorpião. Eu sei, gente, mas esse mês tá duro demais, tá? Tá muito duro, tá muito sofrido. Acho que dá para ser um pouco menos. Ó, qual que é o desafio aqui?
Então, tem muitas coisas acontecendo, gente. O 5 de paus, ele fala de conflitos. Ele pode falar de conflitos com pessoas, conflitos no trabalho. Veja, tem muitas pessoas aqui envolvidas. Então, às vezes pode falar de brigas, pode falar de algo que não está certo. Então, são várias pessoas com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes. É uma carta de conflito, tá? A gente tem aqui, ó. Mas também é o jogo da vida, gente. O jogo da vida é se relacionar com pessoas com pensamentos diferentes. Né? Se estamos vivos, gente, é isso. Viver é viver conflito também. O conflito não é algo ruim, mas esse mês já aparece como desafio, porque me parece que esses conflitos aqui estão abalando a autoestima de vocês, estão fazendo vocês se sentirem presos, aprisionados, sem voz. Então, tá todo mundo aqui brigando e você não está se posicionando. Você se sente preso, sem voz. Está esperando, à espera do momento perfeito. Talvez esse momento perfeito não exista, tá? O que a gente pode entender melhor desse conflito, né? Aqui, na Casa da Resistência, temos a carta do pendurado, gente, que é uma carta de sacrifício, uma carta de suspensão. Então, assim, esse, gente, é um momento de suspensão mesmo, né? Me parece. Esse é um momento de suspensão. Não adianta vocês quererem resistir a isso. Mas quando a gente está suspenso, gente, é para a gente pensar na vida por um ângulo diferente. Né? É uma carta de sacrifício porque fala que coisas precisam ser sacrificadas. Vamos pensar que a carta 12, né, ela precede a carta 13, que é a carta da morte. Então agora é o momento em que eu coloco em sacrifício o que precisa morrer, o que vai morrer lá na frente. Então, as coisas estão suspensas porque o ciclo está terminando. E eu preciso entender o que eu preciso sacrificar. Então, não resista que está tudo meio fora do lugar, está tudo meio de pernas para o ar. Está, Escorpião. Mas isso não é algo ruim. Não resista a esse momento. Inclusive, sabe, o circo está pegando fogo e às vezes a gente precisa se divertir. Eu acho que o problema, Escorpião, talvez é que você se envolve muito, óbvio, você é um signo de água, você é um signo que se conecta. Só que o problema é quando a gente se conecta demais. Então tem alguém brigando, eu vou lá, eu me envolvo, eu perco a minha energia. Será que é o momento? Tenta ser um pouco mais observador, aproveitar, saber rir um pouco desses momentos. Tá lá o circo pegando fogo e tem uma coisa divertida ali, às vezes, de enxergar isso, assim. Eu sei que pode não parecer, mas tem sim algo de engraçado, algo de divertido, porque é a vida. Dá para rir até dos momentos mais trágicos, gente, ainda que seja difícil. Mas eu acho que precisa de humor aqui, a sensação que eu tenho. Tá faltando um bom humor aqui. Tá tudo muito duro, muito rígido. Tanto o convite aparece aqui na forma do Hierofante. Mas o que eu sinto que é esse convite? Porque o Hierofante ele fala sobre regras, dogmas, fala sobre a nossa educação, mas justamente isso. É um convite para você pensar, quais dogmas são esses? Que filosofias são essas? Que lições são essas que às vezes você segue tão à risca que te aprisiona, Escorpião? Será que você não está aqui preso, presa, porque você ainda está seguindo um monte de dogmas? Dogmas que às vezes não necessariamente você acredita? Então, talvez aqui existe uma revisão que precisa ser feita dos seus valores, dos seus dogmas pessoais, dos seus rituais pessoais. Pensa nesse último ano e pensa se você tem feito, vivido de forma que você acredita, de acordo com o que você mesmo sente e acredita, Escorpião. Usa a sua intuição para te ajudar. E eu vou dizer uma coisa, Escorpião, vocês são um signo de tabu. E às vezes, Escorpião pensa de uma maneira diferente. Escorpião deseja de uma maneira diferente. Então, vocês são o não convencional. E é muito castrante, é muito sofrimento para o Escorpião ter que entrar na risca da sociedade, entrar nesse quadrado. Porque Escorpião é naturalmente diferente. Escorpião nasce para incomodar. Escorpião nasce para representar aquele que faz a gente olhar para o que está escondido, para aquilo que ninguém quer ver. Então, eu vejo muitos escorpianos, às vezes, que vão para essa outra polaridade, que é a polaridade eu tenho que fazer tudo certo e perfeito.
Porque eu já sou diferente. Eu já sou, sei lá, esquisito, digamos assim, né? Eu falo que escorpião tem a síndrome do patinho feio, às vezes. Porque, de fato, escorpião representa tudo que é considerado escuro, né? É o sexo, é a magia, é o desejo, é a morte. Tudo que né, a gente considera escuro tá sob a regência do signo de escorpião. Então, gente, às vezes o escorpião pode ficar assim um pouco obcecado em fazer tudo certo, mas naturalmente, gente, vocês têm, né, um impulso para o diferente. Então, será que vale a pena seguir tudo à risca? Revisem aí esses ensinamentos que vocês aprenderam, porque muitos deles talvez não sejam mais compatíveis. Eu sinto que tem muita rigidez aqui, porque há uma não permissão de eu ser quem eu sou, tá? É o que eu estou sentindo. Essa é a carta, como eu disse, que está mandando luz, é a carta mestre dessa leitura, é um 10 de ouros. Então tem um final de ciclo aqui, né? Algo que foi construído, eu construí, eu edifiquei. Então temos esse senhor que olha para tudo que ele conquistou, para tudo que ele construiu. Por um lado, gente, então tem aqui algo que realmente terminou. Você tentou, você fez tudo o que você pôde. Você realmente foi e fez. Mas agora isso terminou. Então, eu sinto que tem uma responsabilidade aqui que terminou. Uma responsabilidade que ela não existe mais. Pode ser que até aqui você tivesse uma responsabilidade. Com alguém, com algum trabalho, com alguma coisa. Mas eu sinto que isso finalizou. Você fez tudo. Você chegou até o fim. Então, eu sinto que esse novo ciclo, a gente vai conversar sobre isso mês que vem, ele vem com uma cara meio de libertação, tá? Não sei. A gente vai conversar mês que vem. Ó, temos aqui no fundo do maço esse 9 de paus, ó, tem uma desconfiança, eu fico com medo de mostrar o que eu desejo. Então tem uma vontade aqui gigantesca de alguma coisa. Mas também tem um autocontrole aqui tão grande quanto. Tem aqui Ó, tem um cavaleiro de espadas, ó, tem uma vontade aqui de sair correndo, de lutar, de falar, de fazer, mas vocês estão se controlando, eu não sei por quê. Vamos para o meu oráculo de complemento para tentar entender por que vocês estão se segurando tanto, escorpião. Ó, pulou uma carta aqui, carta da morte, né? Carta de escorpião também, né? A morte tem muito a ver com escorpião. Carta da torre. Mais uma última. Pulou duas aqui. Carta da amizade. Carta da viagem invertida. Então, o que eu tô vendo aqui? Ó, escorpião, primeiro, né, saiu essa carta da morte, essa carta da torre. A carta da morte, né, esse túnel escuro. Então, me parece, né, gente, que ainda que vocês sejam um signo que lida até, de certa forma, bem com as transformações e com o fim, me parece que nesse momento há algum tipo de medo, um medo de algum tipo de finalização. Porque eu perguntei, né, o porquê é que vocês estão tão presos? Já aparece a carta da morte. Então, por um lado também eu tenho medo de mostrar esse meu lado, que é mais visceral, que é mais profundo. E por outro eu vejo um medo de terminar alguma coisa, de enfrentar o fim de algo. Tanto que aparece a carta da torre aqui também, né? A carta da torre é uma carta de segurança, por isso que eu estou falando de uma resistência numa finalização. Porque a carta da torre eu quero ficar seguro, quero ficar protegido na minha torre, nesse lugar que é um forte. Então eu vejo vocês estão com medo de falar, de se colocar, porque vocês têm medo que alguma coisa termine. Em alguns casos pode ser uma amizade, né? Porque apareceu a carta da amizade aqui. Então aqui nós temos a carta da amizade, né? Então tem 3 barris aqui, cada um com uma bebida, como se cada um desses participantes representasse uma diferença. A amizade é quando 3 mundos, 3 universos diferentes habitam no mesmo lugar. Então, tem que haver diferença, gente. Numa amizade vai haver diferenças. A gente não vai só ser amigo de quem pensa exatamente igual a gente.
E se, poxa, um amigo seu não consegue ter um mínimo de empatia para compreender a sua opinião, o seu mundo, que é um pouco diferente, que é um pouco mais escorpiano, né? Será que vale a pena ficar tão apegado com essa amizade? Eu acho, entrega um pouco para o universo, entende? Agora, deixar de ser você, deixar de pensar o que você pensa, deixar de fazer as coisas que você acredita para manter uma amizade, não é manter uma amizade, é manter uma ilusão. Porque se fosse uma amizade, essa pessoa, você não precisaria se controlar tanto, entende, escorpião? E digo mais, ó, temos a carta da viagem invertida. Me parece que esse apego a essas relações, a essas pessoas, a essas aparências, te impede de explorar o mundo, de fazer coisas que você tem vontade, de ver lugares e pessoas que você tem vontade, de fazer coisas meio diferentes, de ousar aventuras que normalmente você não ousaria. Então não fica aí muito apegado ou apegada, sabe, a essas opiniões alheias. Pode ser até familiares, né? Eu vejo mais amigos, né? Apareceu a carta das amizades aqui. Mas pode ser família também. A gente ficar com medo de que alguns familiares vão dizer, poxa, mas se você não ser quem você é, onde é que você vai ser? Se não é com a família, se não é com os amigos. Tem que pensar sobre isso, tá? É um mês meio chato, tá, escorpião? Vou falar pra vocês, muito duro, muito rígido. Mas eu acho importante vocês olharem pra essa rigidez, pra essa paralisação, pra esses aprisionamentos, pra vocês entenderem que o que vocês não querem levar disso tudo. Porque tá aí o aniversário chegando, tá aí um novo ano chegando pra vocês têm que começar a pensar sobre o que vocês querem daqui pra frente. Tá bom? É isso, gente. Desejo um ótimo mês de outubro pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.